O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos a oportunidade de refletir mais uma vez sobre esse tema importante da confiança em Deus, fundamental para nós que estamos caminhando. Esse pai que confia na palavra do Senhor se apresenta hoje para nós como um modelo. Ele acreditou naquilo que Jesus falou para ele. Ele acreditou e não disse mais nenhuma palavra. Ele poderia ter questionado, ele poderia ter saído dali se lamentando, e se tivesse feito, estaria escrito. Mas não. A atitude do homem foi a atitude de quem realmente acredita. Quando Jesus faz aquela reprovação e diz: se vocês não virem sinais, não acreditarão, ele está se direcionando a todo aquele povo que estava ao seu redor com a curiosidade de ver algo extraordinário. Não é essa a atitude de quem quer crescer na fé. Se nós de fato temos o interesse de crescer cada dia, nós temos que acolher a palavra do Senhor com muita firmeza,
com total confiança. A exemplo desse homem. Ontem, quando nós participamos da missa, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre a parábola do Pai misericordioso e do Filho pródigo. E também ali, se nós observamos bem, teve uma lição muito importante de confiança. O filho, quando se percebe no fundo do poço, ele lembra que o pai dele é tão bom que até os empregados têm pão com fartura. E aquilo foi suficiente para ele criar coragem, levantar-se e fazer a viagem de retorno para junto do Pai. Também nós, queridos irmãos e irmãs que estamos cumprindo esse itinerário da Quaresma, temos que, não uma vez, mas várias vezes, ter a coragem de retomar o caminho. Retomar o caminho para Jesus, na certeza de que somente nele nós encontramos a paz interior que tanto desejamos. É necessário voltar para ele, é necessário acreditar nele, é necessário ter fé. Foi a fé que fez com que aquele pai alcançasse a saúde do filho, o evangelho de hoje. Foi a fé que fez com que ele não duvidasse da ordem, ou melhor, da profecia que nosso Senhor fez naquele momento, dizendo com toda a convicção: teu filho está curado. E ele acreditou nisso. Também nós, queridos irmãos e irmãs, de modo particular, nesses tempos tão difíceis, temos que cada dia renovar a nossa fé em Jesus Cristo. Nós podemos desconfiar de muitas coisas, mas se nós desconfiarmos de Jesus Cristo, nós estamos perdidos. Cada dia a nossa confiança em Jesus deve ser renovada, se de fato nós temos interesse de crescer. Se não temos, aí o discurso é outro. Mas se nós acreditamos e temos desejo de progredir como discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que nós temos que ter nele é confiança. E a nossa confiança aumenta à medida em que nos aproximamos. Creio que até o episódio do Evangelho que nós acabamos de ouvir também nos ajude a isso. Se nós pensarmos que se aquele pai tivesse mandado um emissário e não tivesse ido pessoalmente, ele não tinha feito aquela experiência que fez. Da mesma forma, também nós, na nossa caminhada espiritual, precisamos nos aproximar mais de Jesus. Não perder tempo. Às vezes nós ficamos sempre delegando para outros. Reza por mim, lembra de mim, faz uma oração para mim. Olha, por favor, não esquece de rezar por mim. Mas e a nossa atitude? E a nossa prática? Como é que nós nos comportamos nesse nosso compromisso de crescer na fé? Se nós nos confiarmos somente às orações dos outros, o outro que está rezando vai progredir. Mas nós progrediríamos muito mais se nós também tivéssemos o mesmo interesse de rezar e de pedir a Deus e de procurar crescer e de aumentar cada dia mais a nossa familiaridade com Deus. Eu queria fazer uma pergunta que ela serve para mim também. Como é que nós lemos o Evangelho quando a gente lê? De que maneira nós lemos o Evangelho? Como um acontecimento distante, como algo assim que é
tão distante na história que praticamente não toca a minha vida? Ou quando eu leio, eu sinto que aquilo que eu estou lendo ali fala de mim também? A maneira como nós lemos o Evangelho é determinante para o nosso crescimento espiritual. Tem pessoas que não conseguem entender que o Evangelho é atual, não é uma coisa do passado. Aquilo que aconteceu naquela época e que está registrado na Sagrada Escritura, acontece também nos dias de hoje. Portanto, a experiência que aquele homem fez ao aproximar-se de Jesus e pedir para ele a cura para o filho, é a experiência que todos nós fazemos ou podemos fazer se quisermos. Nosso Senhor Jesus Cristo continua tão próximo de nós quanto estava próximo daqueles que chegavam perto dele. Queridos irmãos e irmãs, aproveitemos esse momento que nós estamos recebendo das mãos do Senhor. Esse final de semana para mim foi um final de semana edificante, sexta e sábado. Só de pensar que por toda a igreja, numerosas pessoas, um número muito grande de cristãos, estiveram diante do Senhor Jesus, fazendo as 24 horas para o Senhor. É um sinal muito forte de esperança. E é um sinal que convoca cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, a termos uma caminhada de maior proximidade com Deus. Não permitamos, não nos demos o luxo de desperdiçar o tempo. Esse é um tempo favorável e nós temos que aproveitar aquilo que o Senhor está nos concedendo. Para mim, cada dia, o Evangelho se apresenta como uma catequese que pode nos conduzir ainda mais próximo de nosso Senhor Jesus Cristo, nos colocar mais perto dele. E é isso que nós precisamos. Não nos deixemos contagiar ou contaminar por essa indiferença que infelizmente se alastra por todos os lados. A indiferença é fruto da falta de uma vivência verdadeira com Jesus. Quem vive de aparência, quem vive de faz de conta, quem vive somente de superficialidade. A lição que esse Senhor nos deixa hoje é uma lição muito importante, que ela não caia no esquecimento, mas que nós tenhamos a coragem de lembrar desse exemplo, não só hoje à noite, mas durante essa semana. Bonito. Ele chega até Jesus e diz: Senhor, meu filho está muito doente. Eu vim aqui pedir a cura. Vai lá, impõe as mãos, reza sobre ele. E Jesus diz: teu filho está curado. Ele acredita. Agora tem um aspecto que eu não vou deixar passar, que é uma coisa que me tocou muito. Que aquele homem e toda a sua família abraçaram a fé. Isso nos preocupa porque nos dias de hoje, nem sempre essa unidade a gente percebe. Às vezes o pai e a mãe de família batalham tanto para caminhar na igreja, os filhos não estão nem aí. Às vezes é o contrário. Já encontrei várias situações em que os filhos estão caminhando e os pais desestimulando, dizendo: vai para a igreja de novo? Tu não sai de lá não? O que é que tu viu? Tu está indo para a igreja mesmo? Digo, parece uma loucura, mas acontece. Interessante que aquele homem, toda a sua casa, toda a sua família se converteu, abraçou a fé.
É isso que nós estamos precisando, de famílias que se convertam, que abracem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que não fiquem só procurando sinais, porque tem gente que vai movido a isso, tem gente que vai movido a sinais, quer ver milagre. Se não tem milagre, então para ele não tem nada, porque para ele o sinal é mais importante do que Jesus Cristo. Impressionante isso. Eu fico pensando quantas pessoas que receberam graças e graças grandes. Eu tive a oportunidade de ver pessoas que foram curadas e que, no entanto, não deram a mínima para o que receberam. Não foram na igreja, não mudaram de vida, não passaram a ser cristãos de verdade, não deram a mínima para a graça que alcançaram. É o problema da indiferença. Indiferença, que é a ausência total de sentimento. Que nós, que nos reconhecemos e dizemos que somos discípulos de Jesus Cristo, não sejamos indiferentes, mas saibamos viver a nossa fé com autenticidade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.